Agora, enquanto nossas cabeças estão inclinadas, alguém gostaria de ser lembrado em oração? Se você gostaria, apenas levante sua mão e diga: Irmão Branham, lembre-se de mim. Eu quero me aproximar de Deus. Correto. Dúzias de mãos. Pai, lembra de todos eles. Eu rogo que tu concedas isto. Eles terão paz. Enquanto as lágrimas descem por nossas faces e caem aqui com as minhas no púlpito, alguns deles com lenços, alguns deles grandes com aparência troncuda, homens rústicos aqui, encontram-se aqui diante de mim, lágrimas correndo em suas faces, com os rostos enrugados. Recebe-nos, Senhor, perdoa cada um de nós na divina presença disto. Querido Deus, esta noite perdoa-nos, Senhor, jovens e velhos, que possamos ser salvos naquele dia, elevados para o teu reino, pois pedimos isto em seu nome. Amém. Agora vocês podem se colocar de pé quietamente. Agora, apenas conservem suas cabeças inclinadas. Vagarosamente. Mais perto quero estar. Meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar. Deus meu, porque tu me desamparaste. Vem, Senhor, abençoa estes corações. Reverentemente, sem falar com ninguém, de modo algum, sem dizer mais nenhuma palavra, poderiam vocês sair do edifício quietamente agora e irem para suas casas?
simplesmente se virem e vão para suas casas agora, sem dizer uma palavra. Virem-se e saiam. Deus esteja com vocês. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e foi moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nós o reputamos por aflito, ferido, oprimido. Estamos de volta, né? No desfecho desse primeiro dia da semana, recebendo de Deus as bênçãos que Ele tem para nós nessa tarde. Deus abençoe você que voltou ao tabernáculo. Deus possa abençoar todos de igual modo. Nós vamos cantar 297. Que segurança sou de Jesus. Eu já desfruto o gozo da luz. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz, sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva a glória do céu. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo o céu, aleluia, ecos das céus, graça de Deus. Canta, igreja, canta minha alma, canta ao Senhor, aleluia, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo
Agora o irmão Gélio segue cantando mais o irmão Ezequias e o irmão Malaquias vem aqui orar conosco. Toca, irmãos. Que segurança. Aleluia. Vamos fechar nossos olhos. Aleluia. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, todo soberano, te louvamos, ó Pai, te agradecemos por mais esse privilégio, ó Pai. O Senhor nos concede a cada um de nós, ó Pai, de vir aqui à Tua casa para prestar o nosso culto. Às vezes cansados, ó Pai, com o corpo até cansado, mas algo tem nos impulsionado a vir aqui, ó Pai, porque sabemos, ó Pai, que vamos sair daqui melhores, ó Pai. É por isso que viemos aqui para cantar, louvar e ouvir a Tua palavra, que nós possamos voltar para casa, ó Deus, realmente abastecidos, realmente, ó Deus, que o nosso espírito mais forte, ó Deus, mais robusto, ó Pai, para encarar, ó Deus, a realidade de amanhã, Pai, se o Senhor nos permitir, que o Senhor nos ajude, ó Pai, que o Senhor realmente esteja com cada um de nós, ó Pai, que o nosso caminhar, nosso falar, ó Pai, que nós possamos ser realmente uma testemunha viva ali fora, ó Pai. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, abençoe esse culto, ó Pai, o término já que começou agora, ó Pai, até terminar, ó Pai, o começo até o fim, que o Senhor possa derramar as Tuas bênçãos espirituais sobre todo esse edifício, ó Pai. Entregamos tudo em Tuas mãos, ó Pai, entregamos a vida de cada um aqui em Tuas mãos, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, fica conosco, amém, Jesus. Amém. Número 296. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Que mudança em mim. É Fá. Vamos lá. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Deu-me paz divina, deu-me gozo, luz, entrando no meu coração, entrando no meu coração.
agora recolher as ofertas. Depois, irmão Gérito, eu quero que nós cantamos aquele 336, porque Ele vive. Quero que você faça aquele solo que você sabe fazer. Né? Graças a Deus pelo irmão Gérito, né? Deus o curou, né? Está num posto no seu dever. 336 após as ofertas. Querido Senhor, estamos gratos a Ti por estarmos novamente na casa do Senhor. Quando o irmão estava orando, fiquei assim, feliz, ele dizendo: Pai, como é bom termos nosso Pai Celestial, mostrando que não somos órfãos. Temos um Pai que cuide de nós, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele abriu as portas para nós. Ele rompeu na manhã da Páscoa, quando Ele subiu e triunfou. Ele venceu a morte por nós. O véu foi rasgado. Hoje, através do sangue, nossas orações vão na presença do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Por isso que nós pedimos, através do seu sangue, Ele ouve nossos pedidos. E Ele diz: tu pedimos em seu nome, Ele fará. Ó Deus vive, e somos gratos a Ti, vendo, sentindo que a adoção plena está em caminho, Senhor. Porque o Senhor tem seus filhos, o Senhor tem uma noiva que ainda na terra, Senhor, que o Senhor vai buscar. Eu espero que brevemente isso vai acontecer. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, abençoe cada um dos Teus filhos, Senhor, que é o desejo do Senhor abençoar, o Senhor deseja falar com os Seus filhos. Pai, que possamos dar tempo para que o Senhor possa falar conosco, Senhor, e ouvir a Tua voz, Senhor. Oh, como Deus ama isto! Ele derramou o seu sangue para falar conosco e através do seu sangue somos ouvidos a nossa voz, onde temos companheirismo com nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, obrigado por tudo, Senhor. Abençoe o pastor Daniel, Senhor, que está em Uno, Senhor. Os que estão com ele, Senhor, abençoe, guarde sua família. Todos sejam guardados e protegidos com o anjo do Senhor enviado de Ti, Senhor. Também, Senhor, irmão Alnir, Senhor, que ele possa ser usado pelo Teu Espírito Santo, que ele auxiliar do pastor, mas, Senhor, que ele esteja nas Tuas mãos, que o Senhor possa usar ele para falar aquilo que o Senhor deseja que seja falado nessa tarde, Senhor. Pai, sim, Senhor, faça a Tua obra, faça a Tua vontade inteiramente em tudo, em todas as coisas, Senhor. Um dia, Senhor, deixaremos essa terra, iremos para além, Senhor, para estarmos sempre juntos, perto uns dos outros. Pai, eu amo isso, eu anelo isso, eu desejo ser jovem de novo, Senhor. Há algo em mim, Senhor, que clama por isso, Senhor, porque o homem de dentro não fica velho, eu creio, somente por lá de fora, Pai. Oh, Deus, obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Aleluia, Senhor. Também peço a fé que vai ser recolhida esta tarde, Senhor. Abençoe os irmãos que ofertarem. Os que não ofertarem, todos sejam abençoados e guardados por Ti. Em o nome de Jesus Cristo, pedimos agradecido por tudo, Senhor. Amém. Nós vamos cantar este hino 336 e após nós cantarmos este hino, quem deu vontade de cantar, apresentar o hino terá a sua oportunidade. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, né? Será melhor do que hoje. Cada dia melhor.
você estiver atravessando o Jordão. Oh Deus, nos ajuda. Sem medo, tem vitória, tem vitória, aleluia. Cantar. Ah, irmã Daiane. Sintas tristeza em teu coração, nem amargura, nem pranto e nem depressão. Expulse em nome de Jesus todo mal que te oprime, toda dor que te aflige, te faz sofrer, te faz chorar, te roubando a paz. Oh, não consinta fracasso destruir tua fé. Oh, não consintas cair se estás de pé. Para viver e vencer. Não há vitória sem luta, nem campeão sem troféu. Não há esforço sem ganho, é tomado à força o reino do céu. Feliz nessa vida e na outra vida terás galardão. Quando avistar os ribeiros de mananciais,
e o teu deserto florir em perfeita paz. Todas as lutas e provas são passadas, chega ao fim da jornada, irá sorrir, se alegrar, um hino de vitória cantar. Mesmo com a fronte exausta, marcada de lutar, não lembrarás mais das dores e dos tristes ais. Verás que valeu a pena findar e guardar a fé. Qual guerreiro fiel, vencedor, tem troféu, tem coroa no céu. Não há vitória sem luta, nem campeão sem troféu. Não há esforço sem ganho, é tomado à força o reino do céu. Ao terminares a lida, alcançarás salvação. Serás feliz nessa vida e na outra vida terás galardão. Vamos cantar o hino, é o 3. Depois nós vamos ouvir a irmã Esther. É o valor de uma alma. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar o dinheiro, a prata, o ouro e o mundo inteiro. É pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando e orando e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo, gemendo com fardo pesado de dor. Olha só, se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando e orando e às vezes chorando. Devemos buscar todas
Mas como podemos ficar com os braços cruzados, se Ele de braços abertos por todos morreu? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos, aleluia, imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Aleluia! Vamos ouvir a irmã. Zelando, ensinando, orando e às vezes chorando por aquele que ainda não chegou, ainda não tomou seu lugar no corpo. Estamos nesta batalha. Quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando pra me abraçar e perguntarão a uma voz, voltados para mim: ó, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E falarei e cantarei de Jesus que me amou e que por este pecador a si mesmo se entregou. E falarei e cantarei de Jesus que me amou e que por este pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça. Foi graça, graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmão, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. E falarei e cantarei de Jesus que me amou e que por este pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, graça,
pela graça mesmo, né, irmãos? Nós não temos mérito nenhum. Vamos, nesta hora, ficar em pé. Vamos ler a palavra do Senhor. Evangelho de São Mateus, capítulo 14. São Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 27. Deus continue nos abençoando, também abençoando o pastor Daniel, que nesta hora está também no púlpito lá em Una, pregando a palavra de Deus. Tanto nós como ele também depende do Espírito Santo, da graça de Deus, para sermos abençoados. Deus abençoe a eles, que Deus possa trazê-los em paz. Amém? Vamos ler a partir do versículo 22 do capítulo 14 de São Mateus. E logo ordenou Jesus os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, fale conosco, Senhor, quando vamos ler a mensagem enviada para nós aqui, Senhor, esse povo simples que se encontra aqui esta tarde. O Senhor tem nos enviado um profeta simples, ó Deus, mas que falou grandes verdades, Senhor. Foi muito usado pelo Senhor. E nesta mensagem nós estamos firmados e nós vamos usar esta mensagem nesta tarde e cremos que sairemos daqui mais uma vez ajudados e abençoados, confortados em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Essa escritura de Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante, foi que o profeta de Deus usou para pregar esta mensagem: não temais, o qual eu vou usar ela, lendo um pouco dela. Creio que nós sairemos daqui abençoados, que aonde essa mensagem é lida, onde alguém está ouvindo, assistindo pelo vídeo, a mensagem pregada pelo profeta de Deus, sendo falada, sendo transmitido por algum pregador, Deus está ali, a coluna de fogo está ali. Nós temos que crer nisso, né, irmãos? E eu vou começar com o parágrafo 35. Que você possa ter uma boa recepção da palavra de Deus, tanto os que estão aqui presentes, como esses que estão nos assistindo através da internet. Ele diz: agora, se eu fosse chamar isso de texto, e eu procuro manter as pequenas mensagens simples, como um drama, para que os pequeninos possam apreciá-la. A característica do profeta de Deus, a simplicidade do profeta, é esta, irmãos: sempre se escondendo, não querendo se amostrar, mesmo ele sabendo quem ele era, mesmo ele sabendo, obrigado, irmão, que grandes coisas Deus fez, estava fazendo através do seu ministério.
mas ele ficava sempre observando o Espírito Santo mover, o Espírito Santo trazer a palavra, o qual nós estamos aqui nesta tarde, esperando que o Espírito Santo fale conosco alguma linha dessa que vai ser lida, vai mexer com o seu coração, vai mexer com você, e você terá o suficiente para enfrentar esta semana que tem começado hoje. Amém? Você crê assim? Ele diz, não temais. Ele diz 3 palavras, eu uso muitas vezes, crer nisto, crês tu nisto, venha ver um homem, e pequenos textos de 3 palavras, e agora eu quero usar para o texto, não temais. E então, como substituto, eu usarei. Agora, eu quero usar para um texto, essa palavra não temais. Uma reunião de testemunhos sobre o mar, deve ter sido já no cair da tarde. O sol havia quase desaparecido, e estava entrando no crepúsculo, e eles todos cansados e esgotados. Tinha sido um grande dia para o grupo. O grande pescador vigoroso, musculoso e careca estava empurrando o barco para dentro do mar da Galileia, e quando ele finalmente pôs o barco para flutuar, ele subiu e se assentou ao lado de seu irmão André. Isso era chamado na Bíblia de barco. Agora, um barco não era como o que nós chamamos de barco hoje. Os barcos na época eram, na maioria, impulsionados por remos. Eles tinham as amuradas em altas, e por causa das grandes ondas que vinham no mar muito frequentemente, eles tinham que ter lados altos, e geralmente 2 homens em cada remo, um posicionado em um lado do barco e o outro do outro. E às vezes 6 ou 8 homens levados em um barco. Eles eram pescadores, comerciantes pela Galileia. E eles têm isso hoje. Não mudou nem um pouco desde de aqueles dias. Ainda é do mesmo jeito. Pescam da mesma forma, o mesmo tipo de redes e tudo. Agora, e conforme eles viraram o barco e começaram, a margem estava cheia de pessoas, e eles davam algumas remadas e acenavam a Deus para eles, e todo mundo dizendo, voltem e nos vejam novamente. Não deixe de trazer seu mestre quando vierem nos ver outra vez. Eles estavam partindo pelo mar, e era uma distância longa, e eles teriam que remar para chegar lá naquela noite. E então eu posso imaginar, de certo modo, como eles se sentiram. Tinham sido um grande dia, eles tinham visto grandes sinais realizados, muitos tinham sido salvos e crido no Senhor Jesus, e eles tinham tido um dia muito duro, mantendo as pessoas afastadas de seu mestre, para que ele pudesse lhes ministrar para trazer vida aos perdidos. E eles estavam cansados e esgotados, mas ainda assim, deixar seus amigos, há algo sobre deixar os amigos. Quando você tem que dizer adeus, isto é uma coisa horrível. E eu me sinto assim, e eu posso sentir a carga que eles tiveram, porque eu sei como é isso, amigo. Quando você fica acostumado com um grupo de pessoas, eles começam a ver que você não é um super-homem, você é um irmão, e eles começam tudo começa a ficar bem, e então você tem que dizer adeus. E eu te vejo outra vez, algum dia, espero. É uma coisa difícil de fazer, é uma coisa difícil de você dizer adeus a uma pessoa, é uma coisa difícil de você ver uma pessoa que faleceu, e você ver aquela pessoa pela última vez aqui na terra.
e você ter que dizer adeus àquela pessoa, até nos encontrarmos novamente, até daqui a pouco, e você ter que sepultar seu ente querido, e você volta cabisbaixo para o seu lar, coração tremendo, chorando, triste, aborrecido, mas com a certeza que algum dia você vai ver aquela pessoa, não com doença, não com câncer, não com tuberculose, não com anemia, não com diabetes, não, você vai ver ele transformada no vigor da juventude, amém? Oh, então eu posso imaginar como eles se sentiram. Eu estou esperando pelo tempo quando nós nos encontraremos, quando nunca diremos adeus do outro lado, e alguns dos meus preciosos e antigos irmãos aqui, companheiros de caçadas, e eu os encontrarei ali embaixo, naquelas grandes pistas de caças, em algum lugar onde nunca terão fim. Eu estarei esperando por vocês, pelo caminho, se eu não voltar a vê-los novamente, antes de sermos levados. E como eles devem ter acenado, e eles remavam um pouco mais, e então acenavam outra vez, e finalmente, conforme o mar se acalmava, e o sol ia se pondo, o pequeno barco, seguindo em seu caminho com o poder dos remos, eles davam algumas remadas, e em seguida acenavam suas mãos e diziam adeus. Então alguém reconhecia algum outro e lhe acenava dizendo adeus, e essa deve ter sido a maneira que o barco ia se distanciando pelas águas, e finalmente o último adeus foi dito, o mais longe que eles pudessem ouvir, e deve ter havido um longo silêncio. Ninguém disse nada, porque eles tinham que levar o pequeno barco adiante, e eles remavam de modo um tanto ritmado, conforme eles remavam o barco todos juntos, porque você viraria se não tivesse ritmo, e assim eles estavam remando em ritmo, e deve ter ficado bem cansados. Oh, meu irmão, deve ter sido o jovem João que se cansou primeiro e queria tomar um fôlego, como dizemos. Ele era um jovem tenro ainda, e ele não era forte como aqueles velhos pescadores musculosos que haviam estado nos mares, enfrentando tempestades e remando aqueles barcos, de modo que ele deve ter se cansado primeiro. Então ele deve ter dito: ufa, irmãos, vamos descansar um momento. E ele parou, e escovou o cabelo negro, tirando de seus olhos, e o pequeno barco estava flutuando pela água, seguindo, e eu posso ouvi-lo começar a dizer: estou com vontade de testificar. Oh, irmãos, eu gosto disso, irmão Brana diz, eu gosto de uma boa reunião de testemunhos, quando você tem algo para testificar. Porém, se você não tem nada, apenas levanta e diz a mesma coisa que você disse na noite anterior e no ano anterior, e isso se torna cansativo. Mas quando você tem um verdadeiro testemunho fresco, que você simplesmente não consegue segurar por mais nenhum momento, que o Senhor fez algo por você, e você simplesmente tem que expor, e ele diz: eu gosto disso. Você tem um testemunho fresco aqui nessa tarde? Deus tem feito algo por você recentemente, e você fica borbulhando, querendo contar isso. Oh, nós costumávamos chamar isso de, em casa de testemunho, pipoca, o irmão Brana disse. Oh Deus, eu vou já pulando aqui. E eu me lembro, na primeira vez, como eu costumava sair e colher pequenas flores pela margem do Jordão, e pela tarde, eu ainda posso ouvir minha mãe chamar e dizer: agora venha para dentro, João, e você deve ir para a cama, vá tirar seu cochilo.
Os garotinhos devem dormir um pouco à tarde. Ela ficava na varanda da frente e me embalava em seus braços, e eu ainda posso ver seu rosto lindo, enquanto seus grandes e bonitos olhos castanhos judeus olhavam para mim, e ela me contava histórias bíblicas. E você sabe, é uma pena que nossas mães não conseguem se manter longe dos botequins por tanto tempo, por tempo suficiente. Hoje, e longe desses lugares que elas não deveriam estar, e embalar seus filhos outra vez e lhes contar algumas histórias bíblicas. Esse é o problema com nossa nação hoje. Quase qualquer criança na rua pode te contar sobre David Crockett, que eles podem falar sobre Jesus Cristo. Isto é certo, e como o mundo comercial tira proveito disso. E que coisa, ensine a criança no caminho que deve andar. É verdade. Agora, ela disse, costumava me contar histórias, e uma das principais histórias que eu mais gostava era, além de outras, a do pequeno menino que o grande profeta Elias levantou dos mortos. E eu gostava dessa história, e pensava que tipo de homem Elias deve ter sido. E ela me dizia, sabe de uma coisa, João? Aqueles mesmos grandes Elias e Eliseu, ambos andaram bem ali naquela rua, lado a lado, descendo para o rio. Apenas pense, não há muito tempo atrás eles fizeram isso. Aqueles dois grandes profetas caminharam até o rio, e o rio se abriu. Eles passaram bem por Jericó. Agora, mas a principal história que sempre me impressionou, que ela me contou, eu queria que ela me contasse todo dia. Aquela de como Deus trouxe nosso povo da escravidão do Egito, onde eles eram escravos, e os trouxe para o deserto, e os manteve ali por 40 anos, e os alimentou com alimento do céu. Ela contava toda noite, que eles saíam de manhã, depois de todo Israel estar em suas camas dormindo, exatamente como ela estava me colocando para dormir. Você sabe de uma coisa? Disse que o Deus Jeová desceu, e na manhã seguinte havia pão espalhado por todo lado. Aqui seria o suficiente para sustentá-lo durante o dia. E eu costumava dizer para a mamãe, Deus tem um coral especial de anjos lá em cima, que trabalha durante a noite, e tem vários fornos no céu. Ele diria, agora apressem, meus filhos estão com fome, assem todos esses pães. E então outro grupo de anjos traria isso e colocaria sobre o chão, e então olhava para mim e dizia, não, João, querido, você é apenas um menininho, você não entende, nosso grande Jeová é Criador, aleluia, Ele não precisa de ter anjos especiais para assar pães, Ele não precisa de nenhum forno no céu, Ele apenas fala a palavra e o pão cai sobre a mesa, aleluia. Ele é o Criador. E eu não consegui entender como era isso, mas a história sempre me impressionou de alguma forma. E eu tenho observado nosso Senhor em muitas coisas, curando os enfermos e assim por diante. Mas hoje, irmãos, quando eu ouvi pegar aqueles 5 pães e os 2 peixes, que era o almoço daquele garotinho que estava matando aula, quando eu ouvi pegar aquilo e dizer, façam com que eles se assentem em grupos de 50, assim que eu fiz meus 50 se assentarem, eu subi naquela rocha e observei para ver o que ele iria fazer. E quando ele tomou aquele pedaço, um pedaço de pão,
e o partiu pela metade, e o colocou no prato, e enquanto sua mão voltava, ali estava mais um pedaço do pão assado. Agora, há alguma conexão entre ele e Jeová, porque ele estava criando aquele pão e aquele peixe bem ali diante de mim. Ninguém mais podia fazer isso, senão Jeová, e esse é o mesmo Deus acerca do qual minha mãe me contava lá atrás no deserto, que trouxe pão dos céus por criação. Nós, com nossos próprios olhos, vimos hoje criar pão bem diante de nós. Você já pensou que tipo de átomo ele deve ter liberado? De onde a farinha surgiu? Não apenas a farinha, mas já estava assado e pronto para comer. Ele tinha peixe. Ele fez aparecer o peixe naquela primeira vez, mas agora ele parte o peixe, metade, em dois, e outro peixe surge ali, mas esse peixe surge ali, já estava preparado e assado. Oh Deus, isso é maravilhoso, irmãos. E crescido também, o que ele faz? Oh, ele é Deus, simplesmente fala, e tudo o que ele tem que fazer, ele faz na hora que ele quer, não tem mais. Agora aquele pequeno garoto, aquele pequeno almoço que ele tinha, não era muito em suas mãos. Eu gosto disso aqui, irmãos. Eu gosto de enfatizar isso aqui, para dizer que o que você tem nas suas mãos nessa tarde, o que Deus colocou nas suas mãos, aquele pequeno garoto, aquele pequeno almoço que ele tinha, não era muito em suas mãos, mas quando ele colocou o que ele tinha nas mãos de Jesus, aquilo alimentou milhares. E talvez, olha só, uma pequena fé, você diz, bem, eu gostaria de ter uma grande fé, mas aquela pequena fé que você tem fé o suficiente para vir à igreja? E então, se você tem esse tanto de fé, por que você simplesmente não a entrega nas mãos de Jesus? E isso irá alimentar milhares. Se você não há muito em suas mãos, mas uma vez nas mãos dele, então isso fará milagres. Se você deixar essa fé chegar em suas mãos. Problemas que você tem. Está sentindo uma dor? Aquele exame que você fez, você está com medo de que o exame vai dar positivo? Aquela biópsia que alguém possa ter feito, os irmãos que nos assistem pela internet, saiba que Deus pode fazer aquela biópsia dar negativo. Basta você exercitar essa fé que está dentro de você, esse poder que está escondido dentro de você. Você exercita isso e grandes benefícios você terá das mãos de Deus. Nenhum homem pode te dar nada, mas Jesus Cristo pode te dar nesta tarde. Você pode ser abençoado, você pode ser abençoado, você pode ser curado, milagres pode acontecer aqui. Basta você usar a sua fé, basta você usar o que você tem. Oh Deus maravilhoso! Note, João estava todo entusiasmado, e eu ouço André dizer, espere um minuto, filho, não balance o barco desta forma, tenha calma, não fique tão entusiasmado desse jeito, você sabe, afinal de contas, nós estamos aqui nesse mar, bem, isso simplesmente faz meu coração ficar emocionado. Ele disse, ver e saber que Deus tem se revelado a nós,
aqui, um homem que nós podemos tocar. Quem era esse homem? Não é de admirar que o profeta disse que ele seria Emmanuel, que Deus representado aqui nele. E nós o vimos fazendo as mesmas obras que o Pai fez. Não me admira que ele pode dizer àqueles fariseus: quem pode me condenar de pecado? Quem pode me acusar? Se tudo que a Bíblia diz que eu faria, se eu não tenho feito. Você sabe, pecado é incredulidade. Você sabia que mentira não é pecado? Cometer adultério, isso não é pecado? Beber uísque, fumar cigarros, xingar, usar o nome do Senhor em vão, isso não é pecado? Esses são atributos da incredulidade. Você faz isso porque você não crê. Você não é um crente. Só existe um pecado. E eu disse isso uma noite em uma igreja metodista. E uma velha irmã em pé ali, você sabe, com a gola erguida, ela disse: reverendo Brano, ora, diga-me, o que é pecado? Eu respondi: incredulidade. Correto? Você faz porque você é um incrédulo. Se você faz isso, você é um incrédulo. Correto? Só há duas coisas: ou você é um crente ou um descrente. Então a Bíblia diz: aquele que não crê já está condenado. Então o pecado é uma coisa, esses são os atributos da incredulidade. E Jesus disse: quem pode me acusar de incredulidade? E se eu não faço as obras de meu Pai, então não creio em mim. Mas se as faço e ainda assim vocês não podem crer em mim, creem nas obras que eu faço. Então veja você, aqui ele estava fazendo a mesma coisa que ele fez. Agora, eu quero lhes perguntar, irmãos, se a vida de Jesus Cristo está em você, se a vida de Jesus Cristo está na igreja, então, certamente a igreja deveria fazer a mesma coisa que ele fez, porque a mesma vida está nela. Se aqui está uma árvore de pêssegos, e eu tirar toda a vida do pessegueiro dele, e colocar a vida da macieira nele, que tipo de fruta ele irá produzir? Maçãs? Este é o tipo de vida que está dentro dele. Bem, então se a vida que estava em Cristo está em nós, ele produzirá os frutos que ele trouxe e tem que ser. Ainda hoje eu estava falando com uma pessoa que estava lá em casa, o sogro do Tiago, meu filho. Está vendo ali eu tenho um pé de laranja, mas só que tem um pé de limão enxertado ali. E eu disse: olha para você ver, o pé de limão está vivendo do pé de laranja, mas ele não está dando laranja, ele está dando limão. Vocês podem ir lá na minha casa e olhar, o pé cheio de limão. Então, de acordo com a sua natureza, é os frutos que você vai dar. Amém? Eu espero que você entenda isso nessa tarde. Em que confusão as pessoas têm se metido hoje, e pensar que cristianismo é uma das coisas mais suaves. Tudo que eles fazem é colocar seus nomes em um livro e ter alguém para aspergi-los ou alguma outra coisa, e dão ao ministro a mão direita de companheirismo, e isso é tudo que existe. Saiba disso, isso não é cristianismo. Cristianismo é negar a si mesmo. Tome sua cruz diariamente e siga-o. Morra para as coisas do mundo, quando toda a condenação se for. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Como você chega a Ele? Se unindo, não apertando as mãos,
Não. Apertando as mãos? Não. Por união? Por educação? Por um Espírito somos todos batizados em um só corpo. Pelo batismo do Espírito Santo, nós estamos em Cristo. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Oh, isso faria qualquer um gritar amém. Estar ali, de alguma maneira, essa é a parte boa. Ele diz, tudo bem. Agora nós encontramos aqui que o próximo companheiro a se levantar para testemunhar deve ter sido Pedro. E eu posso ouvi-lo dizer, posso dar meu testemunho agora? Você sabe quando você tem algo para testemunhar? Você simplesmente consegue permissão, pois há realmente algo acontecendo. E essa reunião de testemunhos estava acontecendo ali. O velho barco simplesmente balançando, e aqueles irmãos ali batendo seus pés e tendo um grande tempo ali. Gostaria de ter estado ali. Você não gostaria de estar ali e ter ouvido aquele testemunho? O pequeno João teve que se assentar. Ele tinha dito tudo o que pôde naquele momento. Simão se levantou e lhe disse, você sabe quando André começou a ir com aquele homem, que o país pensou que ele era um tipo de homem selvagem, aquele João, a igreja pensou que era um homem que saiu do fundo do poço, afinal seu pai era um sacerdote. Você sabe, é costume entre nosso povo que o filho siga, que quer que o pai faça, mas você sabe, sua obra era tão grande, em vez de ir ali, Deus o levou para o deserto com a idade de 9 anos. É isso, irmãos. E ele apareceu novamente com 30 anos, porque sua missão era introduzir o Messias. E o Messias teria um sinal, e ele tinha que saber que sinal era aquele. Se ele tivesse descido ali e recebido um pouco daquela injeção denominacional, teria dito, agora olha aqui, João, nós sabemos que você deve introduzir o Messias, como foi dito pelo anjo, e você deve introduzi-lo. Você não acha que o irmão fulano aqui, olha só, irmão, encaixaria perfeitamente nesse papel? E ele poderia ter aceitado isso, mas você vê, ele se separou de tudo, para que ele pudesse ouvir e ver o que Deus disse sobre isso. E eu penso que essa é uma boa lição para nós nesta noite. Se nós nos separarmos de todos esses dogmas e credos e coisas feitas pelo homem, e essas coisas, e olhar na Bíblia e ver o que Deus disse sobre isso, ele deve saber o que é certo, é sua palavra, seu livro. Esta é a razão porque eu gosto do Evangelho completo, não da metade, mas de todo ele, o Evangelho completo. Agora então ele disse, a primeira coisa, você sabe, aqui vem André correndo e dizendo que esse pregador disse que viu o sinal do Messias sobre um homem, era uma luz, como uma pomba descendo, e o pregador viu aquilo, e havia muitos ali, e ninguém mais a viu não ser o pregador. Então eu suficientemente iria por ali, e eu ouço todo tipo de coisa, e então eu simplesmente esqueci isso. Você sabe, uma noite ele veio e me disse, você deveria ir ali e ouvi-lo uma vez, ele vai estar ali na praia, na próxima manhã, e você deveria ir. Bem, eu pensei, pobre André, eu e ele temos puxado esse barco por muito longo tempo,
E eu me lembro de um dia que eu tive uma conversa com o papai, e ele era um bom velho fariseu. Ele viveu naquela igreja, uma coluna de fogo nela, e seu cabelo branco. Uma noite, depois de pensar, ele diz: nós éramos pobres, nós tínhamos que viver da maneira escassa como podíamos, e muitas vezes, quando a mamãe e o papai eram vivos, ela costumávamos reunir ali de manhã, antes de sairmos para lançar nossas redes ao mar. Nós tínhamos dívidas e tínhamos que pegar alguns peixes, e nós orávamos a Jeová para encher nossas redes naquele dia. E como o papai regozijava quando nós pegávamos aquela grande leva de peixes e íamos à costa e voltávamos e assentávamos e agradecíamos a Deus por nos dar os peixes para aquele dia. E como nós podíamos ir e pagar nossas dívidas agora, e ter algo para comer à noite, e esperar a manhã seguinte. Vê só, irmão, que vida! E uma noite, depois de termos agradecidos a Deus, eu me lembro de papai sentar num lado do barco, e ele me chamou ali e disse: Simão, você sabe, eu tenho esperado por toda a minha vida para viver e ver o dia em que eu veria o Messias. Foi-nos prometido que ele viria por muitos anos. Todo o nosso povo tem esperado por ele. Moisés nos falou que ele viria. Todos os profetas têm falado de anos. E quando a igreja tem esfriado e ficado numa condição formal, mas eu creio que o tempo está próximo. Se você olhar o meu cabelo branco, eu penso que não verei para vê-lo, estou velho agora. Mas Simão, antes do Messias vir, Satanás irá enviar vários falsos primeiro, e aparecerão falsos messias. Mas eu quero que você sempre lembre, Simão, nunca deixe esta escritura. Foi dito ao nosso povo nesta Bíblia que a palavra do Senhor vem a um profeta, somente ao profeta. E então, primeiro, esse profeta deve ser autenticado por Deus. Ele tem que falar a palavra, e a palavra deve suceder vez após vezes. Eles são nascidos assim. Não é somente alguém que colocou as mãos sobre eles e os fez profetas. Eles são natos. Um dom de profecia pode vir, mas um profeta nasce um profeta. Jeremias foi um. Ora, Jesus disse: antes que você fosse formado no ventre de sua mãe, eu te ordenei como um profeta às nações. João Batista, 612 anos antes de ele nascer, Isaías disse: ele é a voz que clama no deserto. Jesus Cristo era o Filho de Deus antes da fundação do mundo. Ele era a semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. É Deus estabelece essas coisas. Deus colocou na igreja apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas. Todas essas coisas Deus estabeleceu na igreja. Então, há 9 dons diferentes que operam naquela igreja. Mas esses são os ofícios que vêm à igreja. E você sabe, ele me disse: filho, nós temos seguido Moisés e sua lei. Agora Moisés nos disse que esse Messias, quando ele vier, será um profeta. E então eu pensei em apenas ir ali e ver quem era esse jovem rapaz, causando toda aquela comoção ali. E disse: pessoas estão sendo curadas por ele. E então eu pensei
em descer ali. E um dia, quando nós tínhamos as redes todas lavadas e estendidas ali no barco e no barranco, ele veio para pregar. E eu peguei um pedaço seco de madeira e me assentei naquele toco na margem. E quando ele começou a falar, eu sabia que havia algo diferente naquele homem, porque ele falava como um homem que sabia o que estava falando. E quando eu cheguei perto dele, ele olhou para mim, direto em meus olhos, e ele disse: seu nome é Simão, e você é filho de Jonas. Ele disse: aquilo foi o suficiente para mim. Não só provou ser profeta, ele me conhecia antes do que de sequer ter me visto. Ele me conhecia, e ele também conhecia o meu velho e piedoso pai, que me contou que haveria o sinal do Messias. Isso ficou estabelecido para mim. Oh, que coisa, como ele estava ficando entusiasmado também. E Filipe deve ter saltado naquela hora e dito: deixe-me testemunhar. Espere um minuto, deixe-me dizer algo. E disse: agora, irmão Natanael, não fique envergonhado. Ele disse: eu estava sentado lá naquele momento. Irmão, se vocês todos se lembram, e eu vi aquele feito, e eu soube que aquele era o sinal do Messias. E você sabe, não tinha passado muito tempo desde que Felipe e eu ali tínhamos estudado isso na Escritura. Então eu corri pela montanha cerca de 25 quilômetros e disse: encontrei Felipe debaixo da árvore orando. E eu disse: Felipe, venha ver quem eu encontrei, o Messias, aquele do qual Moisés falou. E Jesus é Jesus de Nazaré, o filho de José. E Natanael: lembra do que você disse? Sim, eu me lembro com certeza, irmão, eu gosto disso. Eu sei que vocês estão cansados, mas eu creio que vocês gostam da palavra de Deus. Esta é a mensagem do profeta que eu estou lendo aqui. Ah, eu me lembro disso, ele disse. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E eu respondi: vem e vê. E quando estávamos indo, lembra do que estávamos falando? E eu lhe contei sobre ele, dizendo a Simão aquilo, e lhe disse que ele podia dizer quem era você, e você se aproximou dele. Agora eu terei que ver isso para crer. E se lembra de como você se aproximou com suas mãos para trás, e assim que você chegou na presença dele, sabe o que sucedeu? Com certeza, ele disse: eis um verdadeiro israelita em que não há dolo. E eu me lembro como aquilo o afetou. E você disse: Rabi, de onde me conheces tu? Eu estou aqui, acabei de chegar a esta reunião, e como tu me conheces, tu nunca me viste em sua vida, como me conheces? E ele disse: ora, antes que Felipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. Oh, eu me lembro do que você diz. Correu até, e eu disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E deve ter sido André a dizer: agora é a minha vez de testificar. Você se lembra daquela vez que descimos a Jericó? E nós sabemos lá em Jericó, quando aquele velho homem cego veio ali, naquele dia, e nós não conhecíamos, nem ouvir ele gritando. Ele estava clamando, e sua fé deteve nosso Senhor, e ele recebeu sua visão. E vocês se lembram lá em Samaria, quando paramos lá para ir e pegar alguma comida? E enquanto nós estávamos fora,
Queríamos que ele fosse conosco pegar alguma coisa para comer, mas ele não quis ir. Ele não quis. Ele simplesmente não quis ir. Ele disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então, quando nós todos voltamos, nós ouvimos conversando com uma mulher de má fama. Ela estava marcada, e nós pensamos: o que nosso mestre está fazendo lá no poço? Conversando com essa mulher de má fama? Então você se lembra? Nós o aproximamos escondidos atrás dos arbustos, ouvindo o que eles falavam, e ele lhe disse: mulher, dá-me de beber. E nós estávamos surpresos em pensar que nosso mestre conversaria com uma mulher como aquela. Vê, eles ainda não tinham sido totalmente convertidos. Nós ainda temos esse tipo hoje, que pensa que é um cristão, que um cristão não deve conversar com um bêbado, ou como a prostituta. Essa é a pessoa com quem eles deveriam conversar. Essa é a pessoa que eles deveriam, com aquele homem que está caído. Esta é a pessoa que precisa de ser levantada. Essa é a pessoa que precisa de Deus. E então nós o ouvimos, e a conversão continuou, e finalmente ele disse a ela: vai, traga seu marido aqui. E ela disse: eu não tenho marido. E André disse: vocês se lembram como nós olhamos um para o outro? Que coisa, desta vez ele está errado. Há um desfile em algum lugar, porque aqui ele dizia a ela: vai, chama o seu marido. E ela lhe responde: eu não tenho marido. E ele diz a ela: dissestes a verdade. E então nós todos ficamos surpresos. O que nós iríamos dizer agora? Agora ele disse à mulher que ela tinha um marido, e ela responde que não tinha um marido. E aqui nosso mestre tem o sinal messiânico que nós esperamos, e aqui ele falhou. E ficamos admirados, olhando um para o outro, enquanto observávamos. E então ele respondeu: disseste bem, porque teve 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. E você lembra como aquela mulher olhou para ele e disse: Senhor, vejo que és profeta. Oh Deus, agora o grande concílio mundial de igrejas daquele dia, quando eles olharam isso, eles disseram: esse homem é um adivinho, esse homem tem demônio, ele é Beelzebu. Você imagina que líderes religiosos poderiam ter uma concepção como essa, no tempo em que isso deveria acontecer, e de acordo com as escrituras? Mas eles tiveram tal concepção, e ainda têm. Agora eles disseram: é um espírito maligno naquele homem, é isso que ele está fazendo, ele é apenas Beelzebu, isso é o que ele é. Mas esta mulher de má fama disse: Senhor, já estou terminando, vejo que tu és um profeta. Como ela soube que ele era um profeta? Como ela soube disso? Porque ele lhe disse algo a respeito de sua vida. Ela respondeu: tu és um profeta. E ela disse: agora eu sei, nós, os samaritanos, nós sabemos que quando o Messias vier, ele fará essas coisas, ele nos anunciará todas as coisas. Isso, e Jesus olhou em sua face e disse: eu o sou. Agora, irmãos, você vê que o que Jesus formou ali, vocês vai a procurar alguma coisa para nós comer, eu quero ficar um pouco a sós. E de repente Jesus está lá junto com aquela mulher, como eles dizem, de má fama. Às vezes, irmãos, Deus tem que te colocar em certos lugares,
Deus tem que te colocar, Ele te leva a lugares que você não quer ir. Deus te leva em lugares que você nem sabe para onde você está indo. Lembra da tia Gemina? Senhor, o que tu queres que eu faça? Vamos caminhar um pouquinho comigo. Vamos caminhar. De repente ele chega naquela casa e ela já está no portão olhando. Bom dia, pastor. Como você sabe que eu sou um pastor? Eu sabia que o senhor viria. Porque eu estava orando e eu adormeci. E eu tive um sonho, eu vi o senhor chegando aqui. Do jeito que o senhor está aqui, eu vi. E vocês conhecem essa história verídica. O que aconteceu ali. E o irmão Brano entrou naquela casa, orou por aquele rapaz e ele foi curado. Ele disse que naquela casa não tinha um pôster de coisas vulgares, tinha um quadro ali de coisas boas, da palavra de Deus. Ó, irmãos, eu estava pensando hoje, enquanto o pastor estava pregando, sobre você ter o Espírito Santo, você receber o Espírito Santo. E nós temos a mensagem, o sinal. E eu falo isso para mim, falo para os que estão presentes e aqueles que estão assistindo pela internet. Você pode ter dentro da sua casa algo que está chateando a Jesus. Você pode ter dentro da sua casa algo que está colocando Jesus para fora. E Jesus não pode estar dentro da sua casa, porque você tem algo ali que você está tirando Jesus. É preciso uma limpeza. É preciso uma averiguação na nossa vida. E sabermos, irmãos, que esta mensagem que nós estamos crendo e nós fomos chamados por ela, para ela, esta mensagem é a verdade. Você crê nisso? Eu recebi, o pastor Moisés Policarpo me mandou para mim um áudio, justamente falando sobre esta coluna de fogo, que está sobre a cabeça do irmão Brana. E eu gostaria que o irmão Melquisedeque soltasse esse áudio para que nós todos pudéssemos ouvir e saber que esta coluna de fogo, ela é a verdade. E eu pediria ao irmão João que focasse na coluna de fogo, a câmera, enquanto esse áudio é rodado. Não tem mais, irmãos, nós estamos na mensagem revelada. Solte, irmão. Vamos esclarecer a confusão que Já gerou tem nas no mais e-mail no fáceis sistema dele. Coloca. para tentar confundir sua cabeça. J. Leis era o presidente da Associação Americana de Documentos Questionáveis e expert em ciência forense. Você sabe que a ciência forense é a ciência que trabalha com documentos ligados à criminalidade, a investigações, e por ele ser um dos melhores especialistas
Então ele diz, olha lá, os nossos SBI, eles disseram que nós estamos dando vacinação, que assinou foi Jorge J. Leite. Ele era o cabeça do SBI falando de registração de documentos. Ele era expert em ciência forense, criminalista, e ele tinha um laboratório em Houston. E ele era um dos primeiros que a polícia, o FBI, procurava para fazer exames de documentos questionáveis. Por isso o Mobrana chamou ele de cabeça do FBI em termos de documentos questionáveis. Esse jornal antigo fala em Jorge J. Leite, fala mais ou menos qual era o seu trabalho. Corporação formada para a detenção de crimes. Preste atenção, uma carta foi enviada quinta-feira pelo secretário de Estado para uma corporação de estudo científico. É aí que J. Leite se encaixa. Preste atenção. E a investigação de crimes e a detenção de crimes. Com escritórios em Houston, é lá que Jorge J. Leite trabalhava. E então cita o nome da corporação. Celine de São Marcos, adjudante-geral durante a administração de Ross e Celine e Jorge J. Leite e H.J. Humphrey de Houston. São os incorporados. Eu também creio que Jorge J. Leite tinha ligação com a polícia, com o FBI. Ele tinha um escritório em Houston. Ele era procurado por essas organizações para fazer exames de documentos questionáveis. Por isso ontem examinou coluna de fogo, a foto da coluna de fogo. O Mobrana não podia comprar esse homem. Os denominacionais pensam que você pensa que Jorge J. Leite não era nada e que o Mobrana pagou ele para assinar aquele papel. O Mobrana teria ido pagar dele se tivesse tentado comprar esse homem. Olha o que diz essa manchete. Escritórios de investigação criminal serão ampliados. O escritório do superintendente de investigação criminal, localizado na delegacia da cidade, tem crescido em uma grande proporção nos últimos 3 anos. E mais salas são necessárias para o superintendente Jorge J. Leite e sua equipe. Você está vendo aí que era Jorge J. Leite? Que ligação ele tinha com a polícia, com o governo e por diante. Pois a denominação quer que você creia que ele não era nada. E aquele documento sobre a coluna de fogo que apareceu no livro não tem valor, porque Jorge J. Leite era um Zé Ninguém. Não caia nessa. A denominação está desesperada, está jogando seus últimos cartuchos. Essa mensagem está abalando o mundo, está mexendo com a denominação. Eles não dizem nada, mas por dentro eles estão sofrendo. Mantenha-se firme. Fique na fé. Fique com essa mensagem. Não tem nada melhor para você a não ser essa mensagem. Porque essa mensagem prega a mesma coisa que a Bíblia diz. Coluna de fogo, o pastor Daniel falou nela hoje cedo, né? E nós estamos felizes nessa tarde porque Deus tem nos enviado o profeta de Deus a vindicação. Essa coluna de fogo já foi vista, né, sob gravadores, em vários aspectos por esse Brasil e esse mundo. E nós cremos que ela está conosco. Eu queria que o irmão Zulim venha aqui um pouquinho, irmão Zulim. Chega aqui um pouquinho. Após o irmão Zulim falar, eu quero orar com vocês a oração final desta mensagem. Irmão Zulim, chega aqui, irmão. O que o senhor tem para falar? Tantos anos, né, que o senhor está nessa mensagem, um dos primeiros, né? O que o senhor tem para falar sobre o profeta, essa mensagem? Em primeiro lugar, boa noite para todos. Nós queremos viver realmente na presença de Deus. Cremos em nosso profeta desta era. Desde o início desta mensagem, nós estamos caminhando nessa jornada. E creio, Senhor, de todo meu coração, não tem nenhuma palavra que eu desconcordo.
tudo é verdade. Isto é que vai nos trazer uma paz entre nossos corações. E ela vai nos tirar dessa terra, porque é a pura verdade. Se nós ouvirmos alguma coisa contrária a isso aqui, irmão, deixa de lado, irmão. Vamos seguir isso aqui que o profeta falou. Eu creio realmente nessa coluna de fogo que está nos dirigindo desde o princípio desta mensagem. Creio que falhamos muitas vezes, mas muitas vezes Deus nos coloca no lugar onde precisa para caminhar nessa jornada. Não desanime, irmão. Vamos seguir, irmão. Firme nessa palavra, irmão. Não deixe ela no canto da parede, irmão. Aproveite ela durante o dia para que possa caminhar nessa jornada, irmão. Estamos firmes porque o Senhor tem nos guardado até nessa presente hora, porque Ele tem nos revelado esta mensagem. Isso não foi eu, foi a graça de Deus que nos chamou e chamou cada um de vocês que estão aqui para receber esta mensagem. Isso eu creio de todo o meu coração e alegre estou, irmão. Às vezes, sincero dizer, irmão, às vezes não rindo, Pai, mas há uma satisfação dentro da minha alma por ter aceitado essa mensagem, Deus nos ter revelado, Senhor. Isto é gratidão para todos e todos que vão ouvir, que seja abençoado, porque Deus está no comando para dirigir os passos de cada um. Nós entregamos tudo a Ti confiado nele. Ajuda a todos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos ficar em pé. Há uma grande recompensa para todos os irmãos que, de uma forma ou de outra, contribuíram para que eles pudessem ser usados, para que essa mensagem permanecesse aqui, neste vale. Lembro do saudoso irmão Manuel Valeiro, a irmã Mariana, irmão Joadir, todos os irmãos que alguns já partiram, que fizeram tudo para que essa mensagem ficasse aqui até hoje. E nisso veio outros e outros e outros, eu vim, outros vêm, e crianças estão nascendo nesse ministério. Esse ministério de Jesus Cristo, guiado por esta coluna de fogo, ele é infalível. Ele é infalível. Agora vamos inclinar nossas cabeças. Vamos orar. Vamos levantar as nossas mãos. Oh Deus, é necessário fazer sua confissão, e eu vou orar por vocês aqui. Agora eu creio nisso e orem. Eu vou orar por vocês e vocês orem por si mesmos. Orem, confessem seus erros, confessem suas fraquezas. Prometa a Deus que você não vai fraquejar mais. Você é forte, você não é covarde. Você não vai ficar enfermo, você não vai mais servir ao pecado, você vai servir a Deus. Faça a sua confissão e creia nisso. É sua alma, é sua responsabilidade, correto? Alguém acertou no alvo. Essa é a maneira para receber isso, apenas creia. Senhor Jesus, nesta grande hora aqui, o grande e crucial momento, o último dia da festa chegou, a última hora, a última oportunidade. Este povo está em necessidade. Deixe o Espírito Santo cair, Senhor, que o povo possa vê-lo, senti-lo, saber que este é Deus, Cristo em suas vidas, tentando entrar nesse momento para dar-lhes aquele profundo desejo de seus corações. Conceda isto, Senhor. Encha-os com o Espírito Santo. Cure os enfermos, receba a glória ao teu nome. Agora, Satanás, você perdeu a batalha. Você perdeu a reunião, Satanás. Perdeu a vida.
Eu declaro a vitória no nome de Jesus Cristo para cada pessoa aqui. Saia daqui, Satanás. Você não pode segurá-los mais. Eu os reclamo como troféus para o Senhor Jesus Cristo. Amém. Que você possa ser ajudado, abençoados. Vocês na internet, recebam a cura, recebam a vitória nessa hora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe. Agora é só aquele abraço fraternal, até nos encontrarmos novamente, crendo nesta mensagem. E eu digo para você: não tem mais.